nós estamos recebendo aqui a nossa querida Patrícia Rossi para mais uma boa conversa na Número 1 do Brasil. Seja muito bem-vinda, Pati. Que prazer tê-la conosco aqui na Número 1 do Brasil mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Léo. E brincando, mais uma terça-feira, não? Como está passando rápido esse tempo. Boa tarde a toda a nossa audiência. É sempre um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês. Pati, hoje nós vamos falar, você que é analista comportamental, né? Hoje nós vamos falar sobre 5 gerações do mercado de trabalho e uma nova geração que já surgiu a partir de agora, né? A primeira geração, que vai ali de 1946 a 1964, a segunda de 1965 a 1980, depois de 1981 a 1996, de 97 a 2010, depois as nascidas em 2010 até 2025 e agora as de 2025 que vão seguir aí daqui para frente. Pati, bom, vamos falar das diferenças das gerações, Pati, começando com essas 5 que já estão no mercado de trabalho? É sempre importante a gente salientar que a gente falar sobre essas gerações, a gente vai falar de comportamentos, né? Então, essa primeira geração que você traz, são os baby boomers, é uma geração que vem pós-guerra, né? Pós-segunda guerra. E é uma geração que ela focou muito no trabalho, em casar, em ter raízes, né? Em se estabelecer, tanto profissionalmente como pessoalmente, constituindo família. Aí a gente chega na geração X, né? E é uma geração que é pós a Guerra Fria. Então, é uma geração que ela vem para consolidar toda essa maturidade, né, tanto profissional como pessoal, mas ela pensa mais, ela é mais motivada, vamos colocar assim, não pelo emprego, mas pela profissão. E é uma geração que começa também a entrar aí na época da tecnologia, vamos colocar dessa forma. Aí você já vê que já começa a vir os equipamentos mais eletrônicos, que nem a gente começa a ter, no finalzinho dessa geração, a gente começa a ter o acesso a celular, à internet, ao micro-ondas. Então, é uma geração que começa a falar e a entender um pouco mais da tecnologia. Aí a gente vem para a geração Y, que é já uma geração que já nasce dentro da internet, já não sabe, tem um pouquinho aí do começo da internet de escada, e é muito importante, Léo, a gente salientar os saltos entre o começo de uma geração e o final dessa geração. Se você falou aí, ó, a primeira geração, que foi os baby boomers, ela pega de 46 a 64. Então, você pensa que são do início até o final dessa geração, são 18 anos, mais ou menos, de salto. E esse início e final dessa geração, você não vê muita mudança, principalmente tecnológica. Então, é uma geração que, do início até o final, ela mantém um certo equilíbrio, uma certa estabilidade. Já essa geração de 15 anos, de 65, que seria a geração X, até 1980, que dá uma diferença de 15 anos, você já observa que a linguagem já começa a ter uma mudança, né? 15 anos, já de 18 caiu para 15, você observa isso, né? E isso muda os comportamentos também. Aí você pega a geração Y, que é uma geração de 81 até 96, aproximadamente. Também um salto aí de 15 anos. Mas é uma geração que já está começando a ficar mais familiarizada com a internet, já começa a se falar da globalização, né? Então, já é uma geração que já começa a ficar mais conectada, tem mais essa familiaridade. Aí vem a geração Z, que é uma geração também interessante. Se você pega de 1997 a 2012, que é um salto de 15 anos, vamos falar, quem nasceu no início de 97 tem 28 anos, vamos colocar dessa forma. E quem nasceu em 2012 tem 13 anos. Olha o choque que você começa a ter nessa geração. Quem nasceu no início dessa geração, da geração Z, para quem no finalzinho dela, já tem um choque de realidade, porque você tem o aumento da tecnologia, as redes sociais, tem mais acesso à internet, tem as mídias sociais, então já está mais popularizada. Agora,
Vamos para a geração alfa, que aí já começa a ficar sério o negócio, né? Você imagina que é uma geração que nasceu de 2013 e que finaliza em 2024, porque certo. no início de 2025 já nasce a geração beta. Então, quem nasceu em 2013 tem 12 anos. Quem nasceu em 2024 tem aí 1 ano. Você já observa que já existe uma diferença absurda de uma geração para outra, né? Agora, vamos falar dos desafios de você conectar essa geração, não só no mercado de trabalho, Léo, mas você ter conexão com essa geração. Eu sou vó. Dentro da geração, né, de eu ser vó, eu tenho a minha geração alfa e a minha neta, a minha mais velha, tem 11 anos, o meu caçula tem 5 anos, né, o meu neto caçula, e a forma de você conversar com o meu neto, a minha neta mais velha é uma, e de conversar com o meu neto, que tem 5 outros, já é outro totalmente diferente. Agora, vamos pensar na geração, na beta, 2025, 2039, um salto de 14 anos. Você já imaginou, Léo, que é uma geração que está nascendo dentro da inteligência artificial, dentro do conteúdo de consumo rápido, dentro de muitas mudanças tecnológicas, dentro de acessos que a gente não tem? Você observa como vai ser difícil a gente ter esse processo de conexão? Então, vamos lá. Estava conversando com uma conhecida minha esses dias, que trabalha como comportamento, e ela estava me falando das dificuldades de se educar um filho. E ela me falou algo muito interessante. Ela falou assim, Patrícia, não adianta a gente restringir os acessos na internet. Porque essa geração, que é a geração, tanto a X, finalzinho, né, e o início da alfa, elas têm caminhos na internet que a gente desconhece. Ou seja, mesmo você restringindo e fazendo um acompanhamento, eles têm caminhos e acessos que você desconhece totalmente. Então, como que você vai monitorar se você não sabe nem como chegar aonde eles estão chegando? É um desafio enorme, Léo, não só no mercado de trabalho, mas como na educação. A educação de pais com filhos, educação de educadores, que serão os professores, e essa nova geração que tanto já chegou como essa que está chegando agora. E isso, Léo, que a gente não falou de uma geração que fica entre a alfa e a beta. Porque a geração beta é a geração pós-pandemia. Mas entre a geração alfa e a geração beta, nós temos a geração que nasceu dentro da pandemia, dentro do isolamento social, que tem um comportamento totalmente diferente. O meu neto, ele nasceu dentro do isolamento social, dentro da pandemia. Então, foi um vir ao mundo diferente da geração da irmã dele, né? Então, a gente tem muitos desafios pela frente, né? Agora, quando a relação é de confiança, Paty, você acha que vai ter aí, daqui para frente, um grande problema com o assunto confiança na relação do trabalho, em relação da convivência familiar, dentro dessas gerações que nós estamos colocando, Paty? Léo, o que eu observo é que a gente está muito no período da experimentação, né? Ser pai quando nasce um filho, nasce um pai junto, né? Uhum. E a gente tem essa dificuldade de ter esse entendimento, porque quando os filhos da gente nascem, a gente acha que a gente está pronto. E, na realidade, a gente vai aprender com eles. Eles que vão nos ensinar a ser pais. E é fato que nós vamos falhar o tempo inteiro. Assim como meus pais falharam, eu falhei e sucessivamente. Agora, como que a gente estabelece confiança? Dentro da escuta, né? O ouvir sem julgamento. Porque essa é uma geração, tanto a geração Z, mais no finalzinho Sim. ali, da metade para o final, mais essa geração alfa, e essa que vai chegar é uma geração que não tem julgamento. É uma geração nova, então você vai falar e ela não vai julgar. Ou da forma que você vive, como você vive, não tem julgamento. Você vive da forma como você quiser, você se veste da forma que você quiser. O referencial delas
é diferente do nosso referencial. Então, você vê, eu fui educada pela primeira geração, né? Então, eu fui educada a trabalhar para ter minha casa, para ter minha independência financeira, criar meus filhos dessa forma. Então, foi uma educação mais rígida, mais focada. Quando eu fui educar os meus filhos, eu fui uma educação mais de conversa, mais de castigo, mais de bate-papo. E o que funcionou com o meu filho já não funciona mais com essas gerações de hoje, nem com a minha neta e nem com o meu neto. Tem um processo diferente, porque eles têm acesso à informação, Léo. Então, a gente não tinha tanto acesso à informação. Então, a tecnologia, ele te traz o acesso à informação muito rápida. E dentro desse acesso, vem os conflitos, né? Vem os confrontos. Por que você está falando isso se eu estou lendo que é assim? Se tal pessoa faz desse jeito? Então, a base da boa conversa, do bom diálogo, ela é extremamente importante. Mas a escuta dos pais para os filhos é mais importante ainda. Principalmente se for uma escuta sem julgamento. Porque é uma escuta que não pode ter julgamento. Porque se você estabelece as regras e o julgamento antes de você fazer a construção da narrativa dentro do que a criança ou o adolescente está te trazendo, você já quebrou todo o processo de conexão. Então, você tem que ter o tempo para ouvir sem julgamento, ter a escuta empática, né, como a gente já vem falando antes, e depois disso, você fazer com que a criança ou adolescente, ele veja e entenda aquilo que você está trazendo. Não como uma imposição, mas como um modelo. E olha como isso é difícil, porque na nossa época era imposição, né, Léo? Sim. Então, você vê aí que é uma mudança de comportamento, uma quebra de paradigma muito forte. Hoje as empresas já estão sentindo isso, né? Elas falam muito da diversidade, estão preparadas para a diversidade, mas o comportamento dentro dessa diversidade, você controlar isso dentro de um ambiente de trabalho, ainda é um grande desafio, né? E a gente está aí no período de experimentação, a gente experimenta isso, erra, acerta aqui, mas tanto como educador como gestor, nós estamos nesse período de experimentação. Agora, Paty, nós temos aí um período, né, bastante distinto, já caminhando para o final da nossa conversa, mas nós temos esse período bastante distinto entre uma geração e outra. Nós ainda temos resquícios hoje de uma geração passada. Sim. E que influenciam muito, principalmente na empresa, na gestão e coisas do tipo. Com o avanço das gerações, você acredita que nós teremos uma ruptura, né, nesse sistema hoje criado e explorado dentro das empresas, Paty, onde os antigos vão deixar de existir, né, e nós vamos ter novas gerações somente conflitando entre si? Você acha que a falta dessas gerações mais antigas, que eram gerações que tinham o domínio da situação, e não deixavam se levar por qualquer sentimento ou qualquer emoção, nós teremos a ruptura de muitos sistemas operacionais hoje dentro do Brasil? Isso faz parte do processo da evolução, né, Léo? Se vai ser bom e se vai ser ruim, não tem como prever. Mas o que eu te falo, independente das gerações, da forma com que as gerações elas estão se comportando, o amadurecer é um fator inevitável, né? Enquanto você está vivendo, você está amadurecendo. E a maturidade, ainda que mais tardiamente, ela vai acontecer. Ela só não acontece se você parte antes. Mas tem pessoas que vão amadurecer com 30 anos, outras com 40, mas o processo de maturidade, ele vai acontecer de qualquer forma. Tá? Então, o que eu vejo com bons olhos, que lá na frente nós vamos ter uma geração madura, mas de forma diferente que a nossa geração. Vai ser uma geração, talvez, que seja um pouco mais permissiva. Agora, essa permissividade, ela vai ser boa? Não sei. Ela vai ser ruim? Não sei. Eu sei que essa geração beta que tá nascendo agora, né, em 2025, ela já é uma geração que vai chegar com tudo pronto.
né? Se você olhar para a geração alfa, ela já vai no mercado e ela tem o caixa para atender e tem um sistema que você pode, o autoatendimento. Então, você observa que na minha época isso era improvável, né? Isso era improvável. Então, com todo esse avanço de tecnologia, eu não sei o que pode esperar. O que eu falo muito, e é o que eu quero bater hoje, é dentro desse processo de construção da confiança para que não exista esse abismo. E aí eu vou deixar 2 séries que eu indico que as pessoas assistam, até para você ver como essa nova geração, tanto a geração, final da geração Z, né, da metade para o final até a geração alfa e possivelmente a geração beta, elas olham para o mundo. A primeira é uma série chamada Adolescência, da Netflix, que está sendo muito comentada. E aí, quando você vai para os comentários, Léo, você fica um pouco chocado, porque você observa que tem diferentes idades e, dependendo da idade, tem os comentários. Tem pessoas que ainda não conseguiam entender o conceito e o quão grave é esse processo de ruptura, porque dentro dessa série, o adolescente em si, né, que tem todo o desenrolar da história, ele ainda não consegue ter clareza do ato que ele cometeu. Então, ele não tem clareza, é um adolescente aí na faixa dos seus 12, 13 anos, e o ato em si, ele não consegue ter clareza. E aí, em alguns momentos, oscila entre a doçura da idade, aquela meiguice, e a violência contida, né? E a falta de entendimento e a dificuldade de se relacionar no mundo, fora do mundo virtual, no mundo físico, entre pessoas, né? Falta de tolerância. Então, eu aconselho. E o outro chama-se cilada, que é exatamente dentro desse processo que eu te falei, que eles são tão antenados, eles são tão tecnológicos, eles têm uma linguagem tão própria deles, que você não consegue acompanhar. Então, não adianta você somente monitorar as redes sociais, você tem que... Porque você vai monitorar, você não vai conseguir ter acesso aos caminhos que ele tem, né? Porque é muito do universo dele. Eles são nativos, nós não somos, né? Tem essa diferença. Então, se você não estabelecer uma linguagem de confiança com os teus filhos, com os teus netos, mostrando para eles que o mundo confiável, ainda as pessoas confiáveis, ainda são os seus pais, os seus avós, são os seus mentores e que eles estão ali para te ajudar, você vai ter uma ruptura onde você vai ter um filho, um adolescente, um neto que você não se conecta, você não tem acesso. Vai ser um relacionamento frio. Então, fico alerta. Assistam a essas 2 séries da Netflix, Adolescência e Cilada. E depois vai lá e comenta no meu perfil qual foi o seu entendimento sobre isso, que a gente pode até abrir um debate aqui, uma discussão depois, Léo. Eu acho que vale muito a pena. Bacana. Paty, as pessoas que quiserem encontrar o seu trabalho, onde encontram? Olha, o WhatsApp é o caminho mais fácil, que é o 14997740965. Rede social é o Instagram, que é Patrícia Rossi, _oficial, onde eu subo todo o conteúdo aqui da rádio, onde eu também respondo as perguntas. E o canal no YouTube, que é Patrícia Rossi Treinamentos. Muito bem, essa é a Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Auriverde. Volta na semana que vem. Paty, um beijo para você. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.